Vamos chamar aqui para a entrevista de hoje Douglas e Paula. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Ângelo. Muito obrigado, Evandro. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Compartilhando um pouco da nossa história, da nossa estratégia. Tem uma galera que acompanha a gente aí e essa questão de compartilhar um pouco, não só falar de história, mas estratégia, eu sei que a galera gosta muito. Então a gente está aqui disposto a compartilhar tudo que a gente faz por aqui. Ah, Obrigada pelo convite, pessoal. Eu espero muito que tudo que a gente falar aqui realmente ajude quem está assistindo, quem está no processo do mercado de afiliados. que top, com certeza vai ajudar. Evandro, você observou que eu já anotei aqui que ele afirmou que vai compartilhar tudo, hein? Pessoal, já deixa Vai soltar o muitos bloquinho insights. separado, pega a caneta aí, Ó, deixa do lado. Porque, ó, vocês sabem que a gente sempre tenta tirar o máximo de informação dos nossos convidados para poder ajudar você, iniciante, você que está começando agora. Então, beleza? Então já deixa aí o bloquinho e a caneta separada e vamos embora, vamos para a entrevista de hoje. Mas vamos lá, Douglas, Paula, conta pra gente, o que vocês faziam antes mesmo de conhecer o digital? Antes de vir, antes de conhecer o marketing, afiliado, o que vocês faziam antes? O que vocês faziam na CLT, né? Bom, nossa história começou na CLT, a gente se conheceu na mesma empresa. Então, por 10 anos, nós trabalhamos juntos na CLT. A gente trabalhava como um empréstimo consignado, era uma empresa terceirizada para bancos, né? Então, atuávamos para o Banco Santander, terceirizado para o Banco C6, entre outros. E por muitos anos, a gente oferecia empréstimo consignado, trabalhava ali na parte administrativa. E começamos a namorar, né? Depois a gente casou e tudo mais. E aí a Paula, ela começou a pesquisar como ganhar dinheiro na internet. Acho que a maioria das pessoas começam assim, né? Então ela tomou essa decisão de pesquisar mesmo e ela trouxe essa ideia para mim, que na época eu não entendia nada, não sabia do que ela estava falando, mas sempre confiei nela, sempre confiei. E isso levou a gente até aqui. Mas foi um processo longo, um processo demorado também, né? Dependendo ali do tempo. No começo a gente demorou para ter resultados, porque a gente não entendia, acabou entrando em treinamentos ali que não era bem o que a gente queria. Então, ensinava sobre blogs, né, construção de site para Orgânico. orgânico. Não era o que a gente queria naquele momento. Então, a gente quebrou muita cabeça até a gente conseguir entender de fato o que que era vender como afiliado, ganhar comissões em dólar e tudo mais. Mas o mérito aqui é todo da Paula, porque se não fosse ela, hoje eu não estaria aqui no digital. Top. Na verdade, Venci, eu consegui na, trazer. ve- na verdade, eu acho que todo mundo entrou no mesmo curso nessa época, né, Evandro? Porque Acho que sim. O funil é quando ele falou poderoso. aqui, ó, 2021, Você eu já já até fiquei um sabe. pouco todo assim, mundo entrou no sabe? mesmo curso. Gente, que funilzinho, viu? Exatamente. Pessoal, Exatamente. mas ainda falando um pouco da CLT, já já a gente vai pro digital, né? Mas o que incomodou vocês para poder sair de algo que aos olhos de muito é garantido para ir para um mercado novo, inexplorado? O que incomodou? Era a falta de tempo? Era o salário baixo? O que incomodou vocês? O que chamou a atenção? Era um pouquinho de tudo. Então, assim, eu morava muito longe do meu trabalho, eu ficava mais ou menos entre 2 a 2 horas e meia em transporte público. Então, eu saía muito cedo, 7 horas, e chegava muito tarde, depois das 8. Então, assim, eu perdia muito tempo em transporte público, era muito cansativo, eu já chegava no trabalho muito cansada. E a outra questão era salário. O meu salário era muito baixo, eu nunca ganhei mais de R$ 1.800 na CLT. Então, assim, na época não, eu sempre investi meu dinheiro. Então, ganhar R$ 1.500, R$ 1.800 era muito pouco para os objetivos que eu tinha. Por isso que eu comecei a pesquisar como que eu podia aumentar a minha renda. Então, como eu não sabia fazer outras coisas de empreendedorismo, como muitas pessoas fazem, né, de vender outras coisas, eu fui atrás de como que eu podia ganhar dinheiro na internet, que eu sabia que eu ia me sair muito melhor. Então, meu objetivo principal não era sair da CLT, isso foi acontecendo aos poucos, mas era aumentar a minha renda para que eu pudesse investir mais. E aí, quando você vê aquele caminho que eu poderia ganhar muito mais que o meu salário, que era baixo, era menos de R$ 2.000. Então, eu sabia que eu podia ganhar muito mais de R$ 2.000 trabalhando na internet e sem sair de casa. E no meu caso, foi o processo de não ser valorizado na CLT. Então, eu trabalhava, fazia hora extra, além de também demorar um tempo para chegar na empresa, ter essa questão de transporte e tudo mais, eu tinha que fazer hora extra para compensar o salário. Então, eu trabalhava das 8 da manhã às 8 da noite, isso todos os dias.
para ganhar uma extra ali de 400, R$ 500 a mais no mês. Então era 12 horas por dia para ganhar um pouquinho a mais, sabe? E não tinha valorização nenhuma, assim. Se tivesse um dia que eu faltasse ali, por exemplo, para ir no médico, por exemplo, tá, eu teria meu atestado que ia compensar o dia, mas eu perderia o meu vale-refeição, que é algo que a gente contava muito na época também. Então eu achava muito injusto tudo isso, o fato de não ter benefícios e tudo mais, isso me incomodava muito. E eu lia, eu sempre fui muito de ler, né? Eu gostava muito de ler, eu lia ali Geração de Valor, Flávio Augusto e tudo mais, e eu tinha em mente que eu queria empreender, mas eu não sabia no quê. E aí, quando a Paula trouxe essa questão do digital pra gente, foi onde eu falei, não, talvez esse seja o caminho, sabe? Então, a minha inquietude ali em relação à CLT foi o que mais me fez tomar a decisão de deixar. Top. Cara, eu acho assim, né? A gente vê muito isso, né? Hoje em dia no mercado tradicional, né? Essa falta de ser valorizado, né? Salário baixo, e aí, que nem vocês comentaram, pegava 2 horas de transporte, o salário muito baixo ali, e isso causa uma certa inquietação na gente, né? Mas aí depois, quando a Paula faz essa pesquisa na internet, qual foi a primeira impressão que vocês tiveram assim do mercado? Já visualizou que seria algo realmente aqui pode mudar a nossa vida? Ou ainda vocês ficaram assim pensativos em relação ao mercado? Ah, eu acreditei sim, eu já acreditei, porque eu via muitos resultados. Mas eu também tinha aquele empecilho de, eu acho que vai ser difícil, porque é algo novo, né? Você nunca trabalhou com tráfego pago, tráfego orgânico, então para mim era difícil entender. Mas eu assistia muitas aulas, gente, eu assistia tantas aulas, a gente comprou tantos cursos, que aos poucos foram ficando mais fácil mesmo. Então, o início, tudo que é novo vai ser muito difícil, e foi muito difícil. A gente acordava muito mais cedo para estudar, dormia muito mais tarde também para estudar, com o bebezinho ali no colo, estudando, porque a gente não entendia muito. Então, no começo foi difícil, mas eu sempre acreditei. Top. E E o Douglas também? aquele curso tinha umas aulas longas, né? Tinha. Nossa, era E muito, era uma quantidade imensa de aulas, né? era uma Acho que a faculdade. gente nem chegou a terminar essa faculdade. Não conseguimos, era bem Cara, maçante que mesmo. doideira, cara. Acho que nem 50% chegou. Certeza Não, que não. não mesmo. E o Douglas teve a mesma impressão assim do mercado já no início? Sim, eu tive. A Paula tentava me explicar e eu não era muito de estudar porque eu não tinha muito tempo, né? Então, como eu fazia hora extra na empresa, eu não tinha tempo para me dedicar ao digital. Então, ela ficava nessa questão de estudar e ela me passava o que ela aprendia. Só que, se ela não estava nem colocando a mão na massa, para ela me ensinar era muito mais complicado, né? E para eu entender, era muito mais complicado ainda. E aí, mas eu sempre acreditei, né? Sempre acreditei nas decisões também dela. E eu dei um voto de confiança. Falei, não, é isso que você quer? Você vê potencial nisso? Vamos lá, vamos estudar junto. E aí eu comecei mais assim pelo final de semana, a gente folgava ali no sábado e no domingo, e aí a gente deixava de sair, de curtir para estudar, né? E aí foi onde a gente começou mesmo ali se dedicar mais tempo. Como ela falou, no começo era bem difícil, porque a gente não entendia nada, nada, nada. Nossa mente era fechada ali em 10 anos na CLT. Tudo que a gente sabia era sobre consignado, era sobre empréstimo, era É. sobre banco. A gente não sabia nada sobre digital. Então, para quebrar essas barreiras assim foi difícil no começo. Sim. Cara, é interessante, né? Porque assim, você vê, Ângelo, eles trabalhando juntos, né? É muito interessante porque vamos dizer que só o Douglas estivesse no negócio, né? Ali estudando. Talvez a Paula se incomodaria, né? Por exemplo, nossa, você só fica nesse computador aí estudando, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Agora, quando os dois atuam junto no mercado, você vê como que potencializa esse processo, né? Fica mais Porque leve, os né? dois estão no mesmo foco e objetivo. Exatamente. Tocando nesse assunto, no comecinho, eu não vou mentir, teve um momento que me incomodava, nosso início, assim, de casamento e tudo mais, ela ficava muito tempo ali no Instagram, porque no curso lá ensinava a montar um Instagram para cada produto que você ia divulgar e tudo mais, e ela passava o dia no Instagram ali, e aquilo me incomodava, eu falava, caramba, mano, eu tô aqui fazendo hora extra, me matando de trabalhar, e ela tá ali no celular, né? Mas aí, tipo, ela foi me explicando isso com o tempo, tanto que hoje a gente fica aqui, né, tipo, tranquilo, assim, normal, e a gente vê que é uma rotina, é algo normal que se acontecer, né? A internet é normal você ficar conectado, aí. Então, no começo era diferente, hoje em dia é mais tranquilo. Exatamente. Hoje até a minha, na verdade, fica mais tranquila. E quando dá o barulho de venda, né? Ela, ó, barulhinho ali, o barulhinho. Cara, mas É, legal, cara. eu achei interessante que você falou no início que você
é um cara que costuma ler, né? Que lê Flávio Augusto, acredito que, cara, tenha vários outros aí. Mas uma coisa que me chama a atenção, ô Douglas e Paula, é que acontece, tem muita gente que sabe que a internet dá dinheiro. Muita gente. Só que as pessoas não tomam uma atitude de buscar algo melhor. Justamente porque estão nessa zona de conforto. Não, do jeito que tá bom, eu já tô vivendo assim mesmo. Agora, o que foi ali o ápice? Cara, não dá mais, Paula, ou Douglas, não dá mais. A gente tem que conseguir algo melhor. De repente era um pensamento futuro de dar uma vida melhor para a família, de realizações que de repente vocês viram que... Aí, acabou de cair uma aqui. Vocês viram Oba. que... Até perdi o raciocínio. Vocês viram que se vocês continuassem do jeito que vocês estavam ali, vocês não iriam conseguir? Olha, ficar cômodo na CLT é muito fácil, né? A gente pode falar muito bem disso porque a gente ficou 10 anos. 10 anos, a vida passou e a gente não percebeu. Às vezes a gente até fala, caraca, a gente entrou com 19 anos naquela empresa e saímos com 29, 28, 29. E, gente, que loucura! Como é que passa 10 anos assim e você não percebe? A gente se acostuma com pouco. A gente não pode se acostumar com pouco, você tem que acostumar com coisas boas, com abundância. Mas eu lembro que esse ápice da gente ter instalado e falar, não, a gente precisa sair, foi que o Douglas começou a ficar doente, porque ele não aguentava mais o ambiente de trabalho dele. Eu já tinha feito algumas vendas também. Aí, aí eu ficava nessa, né? Ah, tô fazendo umas vendinhas aqui, mas tô sofrendo na CLT, mano. Tô vendendo minha saúde, sabe? Exatamente. Eu ainda trabalhava em home office, né? Porque depois da pandemia eu acabei ficando em home office por 3 anos. Só que o Douglas começou a ir para o trabalho. E o ambiente ele era tão tóxico que ele chegava com um olhar de desânimo. Era muito ruim mesmo. Ele não conseguia se expressar tão bem, falar, porque ele realmente estava com peso. E eu, por mais que trabalhasse no home office, eu não via as pessoas, mas o próprio ambiente do. Como é que é aquele aplicativo? Não é Zoom? Jeans. O Teams é ambiente de trabalho, né? Aquilo me incomodava, subia aquela mensagem, eu ficava assim irritada, porque eu não aguentava mais as pessoas do ambiente da CLT. É totalmente diferente do ambiente de afiliado, né? O pessoal de afiliado é tão leve, um pessoal tão legal de conversar. E aí, quando o Douglas começou a ficar doente, ele pediu demissão. 10 anos de trabalho, ele pediu demissão. E tem a questão do propósito de vida também, né, Angela? A gente sempre quis proporcionar Verdade. experiências, tanto para a gente, quanto para nossa filha, quanto para nossa família, nossas mães, tudo mais. E a gente, com o salário que a gente ganhava, não dá, não dá. É você viver ali, pegar seu salário do mês e pagar as contas. E a gente sempre quis vivenciar coisas novas. A gente gosta muito de viajar, a gente gosta dessa questão de experiência. Ao invés da gente ter coisas materiais, a gente prefere investir em experiências. Na CLT a gente não conseguia. Então, essa era a nossa meta de vida, sabe? Proporcionar experiências pra gente como casal, pra gente em família. Que top, cara. Cara, eu Top. acho assim, né? Eu fico vendo hoje em dia como que as pessoas conseguem, né? Ficar por tantos anos ali, né? No mesmo processo ali, né? Sem ser valorizadas, né? E É igual a cultural, Paula né? comentou, o Douglas começou a Exato. ficar doente, cara. E isso é muito sério, cara. Eu acho assim, eu entendo que a pessoa precisa muitas das vezes do emprego, do salário, né? Mas a partir do momento que ela começa a ficar doente, eu acho que ali já é um ponto de atenção, né? Você precisa levantar a mão, você precisa tomar uma atitude, porque não pode se arrastar essa situação por muito mais tempo, né? Exatamente. Cara, É, cara. e como é que foi no início pra vocês? Vocês começaram em 2021, acredito que começaram com produtos brasileiros, né? Sim. E como é que foi? Por onde vocês começaram? Vamos dizer assim, foi o normal do afiliado? Começou perdendo para depois empatar, para depois ganhar? Como é que foi a trajetória de vocês no início? A gente fazia muita coisa errada. Mas, assim, coisa simples, muito errada. A gente começou a Hotmart Brasil, acho que como todo afiliado, só que as campanhas eram tudo bagunçado, era topo com meio, com fundo, tudo junto nas palavras-chave. E o nosso início foram 9 meses no negativo, para depois a gente começar a empatar, para depois a gente começar a ter um lucrinho bem baixo. Mas foram 9 meses se arrastando ali para tentar alguma coisa.
E aí Cara, depois a gente começou na gringa mesmo, foi onde a gente mais começou a Teve mais. empatar e ter mais resultados ali, foi na gringa. Porque no Brasil, pra gente, assim, não funcionou ali. e olha isso, né, Evandro? 9 meses ali empatando não, no negativo, para depois empatar, para depois ganhar. A gente vê, né, um outro mal do nosso mercado, se é que eu posso dizer assim, é que o afiliado, ainda mais o iniciante, ele. Eu não digo nem que é culpa dele, porque muitas das vezes foi o que foi vendido para ele, né? Que o mercado é algo Exatamente. fácil. O mercado é algo que você vai começar hoje, mês que vem, uou, 10 mil por mês. Então, Exato. eu não digo que é culpa do afiliado, mas infelizmente é culpa das copies em que alguns mentores usam, né? Acabam distorcendo um pouco a realidade do que realmente é o mercado. Mas olha isso, Evandro. Olha que exemplo de perseverança, né? Ficou 9 meses negativo. E quantas pessoas hoje em dia, às vezes, porque a sua primeira campanha deu errado, já era. Desiste do mercado. Existe. É verdade. E pra gente era muito difícil, porque assim, muitas vezes eu fazia hora extra, pro dinheiro da hora extra, a gente investia em tráfego, porque o que a gente recebia era para pagar as contas do mês. E aí a hora extra era para isso, e a gente via, tipo, a gente trabalhava mais para receber um pouco a mais, e investir não tinha retorno, sabe? Era bem complicado, assim. Mas foi a perseverança, assim, o fato da gente não desistir foi essencial pra gente continuar. Que top. Mas assim, chegou algum período no processo que vocês ficaram sem anunciar? Por exemplo, ó, não dá mais para anunciar, a gente vai ter que recalcular a rota aqui, fazer alguma coisa diferente e depois voltar a anunciar novamente. Ou não, vocês sempre Não, manteve ali anunciando. a gente sempre anunciou. O que acontecia assim, se tá com pouca verba, diminui ali a quantidade de produto que você vai anunciar, produto que você vai testar, mas a gente nunca parou de anunciar nesse tempo todo. Mas mesmo no Brasil, vocês anunciando no Brasil, teve algum resultado assim? Ou só indo para a gringa mesmo para começar o negócio virar? Só na gringa. No Brasil, eu não lembro da gente ter tido resultado. A gente ficou muito feliz com a A nossa gente primeira fazia venda. vendas, né? Mas era É, muito difícil. acho que a nossa primeira venda foi R$ 46, se eu não me engano, R$ 48. E a gente conseguia vender, então a gente já estava entendendo um pouco do processo, mas a gente não conseguia ter lucro. Mas porque a gente também não tinha tanto conhecimento. A gente era Nessa época a gente ficava mais na emoção, assim, de querer vender e não analisava ali, de fato, o lucro. A gente ficava feliz com as vendas, beleza, mas o lucro a gente não se importava. Acho que quem está iniciando geralmente pensa muito só quer nisso, né? vender, né? Em ter faturamento e não pensa muito no lucro. Hoje eu já penso totalmente ao contrário, né? Para mim, não importa a quantidade de vendas, o que importa é o dinheiro no bolso. Só que no começo, não, a gente ficava feliz com as vendas, quando ia fazer o fechamento, eu falava, ué, o que aconteceu aqui? Vendi, todo negativo. Mas aí na gringa possibilitou muito a gente ver alcançar maiores resultados, porque 5 vezes mais, né? E a gente sempre procurou produtos assim também, que a concorrência não tá tão alta, a gente vai falar um pouco disso, né? Sobre estratégia e tudo mais. Mas foi na gringa que a gente conseguiu a dar os primeiros passos ali de ter lucro mesmo, dinheiro no bolso. Que top. Não, bacana. Mas E assim, aí, ó, Douglas, por pode falar. mais que vocês foram para a gringa e as coisas começaram a melhorar, mas teve algum desafio nesse processo de entrar para a gringa ou não? Foi tranquilo? Vocês já sabiam anunciar, criar anúncios, tranquilo, páginas? Ou teve algum desafio na gringa para vocês? Não teve desafio. Eu acho que no começo, assim, era mais a dificuldade de entender o que que era um nome específico na gringa, porque como a gente não entende do inglês, do espanhol e tudo mais, alemão, a gente não sabia se aquele produto era um nome específico ou não. Mas aí a gente foi buscando técnicas ali de aprendizado. Até hoje a gente está em busca, assim, de aprender novas línguas, mas não falamos fluente em nenhuma língua. E não tivemos dificuldades nessa questão, porque hoje eu até falo para alguns alunos nossos, né? Quer começar na gringa, cara? Dá para começar sim. Não necessariamente precisa começar no Brasil. Se o seu foco for vender na gringa, a estrutura que você tem para subir uma campanha é a mesma. A dificuldade que vai ter ali, o tempo que você vai investir subindo uma campanha no Brasil e gringa vai ser o mesmo. O diferencial ali é selecionar o país correto e você ter ali a tradução, né? Você traduzir para o idioma daquele produto, daquele país. Pessoal, para quem sabe ler um pingo é letra, hein? Vocês ouviram aí eles falando, não, porque a gente não fala inglês, espanhol, alemão. Então vocês já conseguiram ver que com eles a pegada é um pouquinho diferente, hein? Eu tenho algumas aqui já. Mas vamos falar Vamos disso ver. aí, com certeza. Top, cara, que top. Cara, mas vamos lá. É,
O que que vocês acham que, tipo assim, que vocês faziam diferente? A gente no início, como afiliado, né, na verdade, a gente pratica aquele famoso marketing da esperança, né? Que a gente sobe a campanha lá, não sabe se tá certo, se tá errado, e fica lá, vende, 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 vende. Então, por que que vocês acham que vocês deram certo na gringa, mas não deram certo no Brasil? Vocês estavam fazendo alguma coisa que não faziam no Brasil ou não? Ou fizeram a mesma coisa, mas o resultado foi diferente? Na verdade, acho que a gente foi para gringa porque a gente acompanhava muitas pessoas que estavam fazendo dinheiro na gringa. Então, como todo afiliado que fica seguindo todo mundo, aí também quero fazer, né? Também quero ir para esse Verdade. caminho. Mas eu acho que assim, se você tem conhecimento, você faz muito dinheiro no Brasil. E eu sempre falo, meu, quer começar e não tem muito dinheiro, começa pelo Brasil. Porque não deu certo pra gente, assim, não deu muito certo, porque a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Porque dá para você fazer muito dinheiro, seja em real, em dólar, em qualquer moeda, você faz muito dinheiro tendo conhecimento. A gente foi para a gringa justamente assim, aquele Maria vai com as outras, né? Todo mundo tava ganhando em dólar, a gente também queria ganhar em dólar. E realmente foi a melhor decisão, porque, cara, é surreal as comissões da gringa. É absurdo você ganhar US$ 100 em uma comissão. É surreal quando você É, eu, ganha 400, US$ 500, né? Meu, é Cara, demais. faz o dia legal. Em uma venda só, é, né, Vando? eu vejo às vezes o pessoal Não, pega upsell, né? Dá mais de $200. Cara, eu muito já dinheiro. É cheguei mil em uma reais. comissão pegar 350. É muito dinheiro. Isso aí é o salário mínimo do brasileiro. Mesmo? Então, e Exatamente. como que fica a cabeça, né? Por exemplo, para vocês que eram da CLT também, 10 anos de trabalho, aí de repente não, né? Aí depois do processo que vocês passaram, você pega uma comissão dessa que ganha um pouco mais de um salário. Como que fica a mentalidade, processar tudo isso? Como foi para vocês isso? No começo era meio difícil a gente alinhar a mentalidade com isso, né? A gente achava que aquele dinheiro ia fazer diferença pra gente, que ia ser sempre daquele jeito, e na verdade não, né? Porque tinha meses bons, tinham meses ruins, mesmo anunciando na gringa, mesmo com lucros, a gente tem uma Oscilação. oscilação, isso. Então, a gente precisava alinhar isso, e quando a gente tomou a decisão de deixar a CLT, a gente já estávamos faturando legal ali, a gente já batia nosso salário mais ou menos, então, eu acabei deixando a CLT, só tô voltando um pouquinho antes para engrenar na sua pergunta, mas vai fazer 2 anos agora que eu deixei a CLT, foi em 2022, né? Dois mil e É. vinte e dois, novembro de 2022 eu decidi deixar a CLT, um mês depois a Paula é mandada embora, e aí ficamos os dois desempregados, digamos assim. Até então, já estávamos batendo o nosso salário do mês ali. Só que quando a gente deixou a CLT, a questão de ego, né, de ganhar 5 vezes mais, de agora eu tenho tempo para fazer, a gente ficava o dia inteiro na frente do computador, foi onde tudo começou a dar errado para a gente, de novo. Então, mesmo na gringa, a gente já tinha um conhecimento, a gente já sabia vender, a gente já sabia ter lucro, mas os 2, 3 primeiros meses ali, depois que a gente deixou a CLT, foram os mais complicados para a gente, porque a gente dependia do digital, nossa mentalidade foi para o ralo, porque a gente focava muito no dinheiro e esquecia do processo, sabe? Então, foi um momento muito difícil para a gente, porque a gente tinha isso em mente. Bom, saber a gente sabe. A gente vender, a gente vende, ter lucro a gente já tem, é só continuar, mas não era bem assim, né? A gente se pegou no momento ali de correr atrás do dinheiro e o dinheiro correr da gente. Aí foi bem complicado e a gente voltou, deu um passo para trás, a gente começou a ter reuniões mensais, então, nossa empresa, né? Os dois começamos a fazer reuniões, então até hoje a gente faz coisas que a gente não tinha. Então, a partir daquele momento, uns 3 meses depois que a gente deixou a CLT, a gente começou a tratar como um negócio, como uma empresa, não como venda, sabe? Vamos fazer venda, vamos vender. Não, não é isso. Então, a partir do momento que a gente começou a tratar isso como um negócio sério, foi onde começou a dar certo. Top. Cara, isso é muito interessante que vocês falaram agora, viu? Bem diferente mesmo, porque hoje em dia a gente vê, assim, em sua maioria, o pessoal só trata como, por exemplo, vou fazer venda, recebo ali em dólar, vou sair gastando, vou. Ou seja, aquela emoção, né? E vocês centraram ali, né? Trataram como empresa e. Mas assim, cara, como que vocês fazem assim para fazer para se diferenciar assim de o que é empresa e o que é pessoal? Como que vocês tratam isso? Olha, a gente não trata o dinheiro das vendas como nosso.
Na verdade, para a gente, o dinheiro das vendas é da empresa. Então, a empresa Douglas e Paula. A gente tem o nosso valor fixo que a gente tira por mês e às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, depende ali do mês, mas a gente tem um determinado valor e todo o dinheiro que entra, ele vai para a empresa. A Paula até mencionou que ela sempre foi focada em investimentos, né? Nós dois fizemos faculdade de finanças, então essa questão financeira assim na nossa cabeça já é bem centrada. Então a gente consegue investir um valor, às vezes a médio prazo, a curto prazo, a gente é bem centralizado nessa questão. Então, tudo é dividido, sabe? Então, tem um valor de investimento, tem um valor de pagamentos, a gente divide tudo, 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 até funções mesmo são divididas, né? O Ângelo tinha mencionado aí dessa questão no início de trabalhar em casal. Essa questão é muito boa também, porque a gente consegue potencializar, os pontos fortes de cada um. Então, falando um pouco de função aqui. A Paula ela é muito boa em algumas questões que eu não sou tão bom. Então a gente faz essa divisão e fica muito centrado. Só que os produtos que ela vende não é dela, e os produtos que eu vendo não é meu. Os produtos são dos dois, Douglas e Paula. As vendas são dos dois, sabe? Então não tem essa divisão. Por mais que a gente divida tarefas, as vendas e tudo somos um só. Cara, que bacana, né? E vocês usam a mesma plataforma ou cada um usa uma plataforma? As mesmas As mesmas? plataformas. Uma coisa também interessante que você falou, Douglas, me chamou a atenção quando você falou que a sua mentalidade assim foi pro ralo. O que que aconteceu assim? O que que passou a vir na mente de vocês que vocês começaram a decair assim em relação à mentalidade? Olha, foi um pouco de questão de ego ali, porque na CLT eu comentava com algumas pessoas que eu ia investir no digital, que eu vendia em dólar, porque eu já tinha algumas vendas, às vezes eu mostrava para algumas pessoas, e os colegas de trabalho meio que não acreditavam que eu ia deixar a CLT para viver daquilo, daquelas vendinhas que caíam ali, sabe? E aí, por questão de ego, não que eles me acompanhem, porque eles não me acompanham hoje, mas eu queria mostrar para mim que eu sabia vender e que eu ia viver do digital. Só que esse ego foi um tiro no pé pra gente, né? Porque a gente sabia, beleza, mas a gente dependia do valor. E eu pedi as contas, eu não fiquei com muita grana assim. Eu peguei ali a questão da rescisão e tudo mais, mas eu não tinha seguro-desemprego, eu não tinha FGTS que eu já tinha utilizado. Então, eu fiquei assim, quase sem grana, sabe? E eu dependia daquelas vendas para poder ter resultado, para poder pagar minhas contas e tudo mais. E eu não entendia sobre mentalidade, na verdade. Eu fui entender isso depois. Eu achava que mentalidade era balela, que não era necessário, e eu só pensava em vender, 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 vender. E aí a gente começou a estudar sobre mentalidade nesse período aí, foi onde as coisas começaram a engrenar. E aí eu vi o quão real é importante a mentalidade. Eu acho que todo mundo que entra no digital tem que entender sim sobre mentalidade. Olha que o Douglas de 2, 3 anos atrás não estaria falando isso que eu estou falando agora. Mas Top. é realmente importante ter uma mentalidade alinhada para conseguir alcançar os objetivos, sim. Ô Douglas, mas por exemplo assim, ainda falando de mentalidade, o que você acha que a pessoa precisa fazer ou que vocês fizeram para poder realinhar a mentalidade e ficar mais focado no resultado? Além dessas reuniões que você comentou que você faz como empresa, o que você acha que é fundamental para realinhar aí a mentalidade? Olha, Evandro, é confiar no que você está fazendo, confiar no seu trabalho. Você já tem o conhecimento, você sabe subir uma campanha, sabe deixar ela otimizada e tudo mais, beleza. Confia naquilo, pô, confia. Não fica correndo atrás do dinheiro, porque, que nem eu disse, você vai correr atrás do dinheiro, ele vai correr de você. Então, confia no processo, aproveita todo esse processo que você tem. Não fique focado o dia inteiro fazendo a mesma coisa. Eu sei que às vezes é difícil falar isso, porque eu passei por isso no começo. Eu ficava o dia inteiro, quando eu deixei a CLT, trabalhando nas minhas campanhas, e aquilo eu achava que estava arrasando, sabe? Que eu, É. eu ia passar o dia inteiro ali focado no trabalho, no digital, e eu ia ter grandes resultados. Mas pelo contrário, hoje os maiores resultados que eu tenho é quando eu menos trabalho. Parece papo de coach, né? Mas O não. guru, né? Mas não é porque a minha mentalidade ela tá muito mais alinhada. Eu consigo colocar essa confiança na frente, sabe? Então, eu acho que resumindo isso que você falou é confiar no trabalho. Top. Bacana. E É, a Paula pensa assim também, Paula? Você também está alinhada assim? Eu penso assim também. O Douglas até falou que ele ficava o dia inteiro no computador. Era o dia inteiro analisando campanha. Era um clique que estava analisando, uma empresa estava analisando. E aí teve uma
momento que eu falei assim para ele: a melhor otimização é você fechar esse computador. Porque você já fez o que tinha que ser feito, você já subiu a sua campanha, você precisa deixar o Google trabalhar. Não adianta ficar ali fuçando que não vai vender. Pelo contrário, né? Eu só zoava mais as campanhas. Exatamente. Fazia ajustes ali que só atrasava o processo. E realmente, esse negócio de. Quando a gente realmente está com o computador fechado, às vezes a gente está fazendo um monte de coisa, é onde cai mais vendas. Pode parecer Exato. besteira. Pode parecer besteira, mas é que você já fez o que tinha que fazer. Você só precisa confiar no teu trabalho e que o Google vai fazer o trabalho dele. Exatamente, cara. E é até engraçado isso, né? É sempre quando a gente não tá mexendo, é sempre quando a gente tá passeando alguma coisa, que é quando mais isso cai mesmo. venda, mais cai venda. Mas, casal, ainda falando sobre um pouco sobre mentalidade. Mentalidade para muitos é uma área desconhecida, totalmente desconhecida, né? Eu vejo até aí no fundo de vocês que vocês aparentemente têm o hábito de ler, né? De consumir leitura, isso cara, é fundamental. Mas para vocês explicarem um pouco mais aqui para o nosso público, o que seria eu estudar mentalidade? Mentalidade é o fato de eu ter um pensamento positivo? Isso já é considerado mentalidade? Mentalidade é eu saber onde eu quero chegar? O que seria mentalidade e como eu praticá-la? É muita coisa, né? Mas eu acho que a primeira coisa é você tentar entender quais são as suas crenças limitantes. Porque todo mundo tem algum tipo de crença. Coisas que vieram da tua infância, da tua juventude, independente. Todo mundo tem algum tipo de crença, e eu também tinha as minhas crenças de que eu achava que eu não era capaz. Isso ficou assim a minha vida inteira, de que eu não era capaz de fazer tal coisa. Tanto que eu desisti de tantas faculdades, porque na minha cabeça eu nem era capaz de me tornar uma bióloga, eu nem era capaz de me tornar isso. Então, a primeira coisa, você precisa realmente entender quais são as suas crenças e tentar cortar o mal pela raiz, literalmente. Então, acho que o que ajuda bastante é ter uma rotina saudável. A nossa rotina aqui faz um exercício, cara. Você tem o seu corpo precisa de trabalho. Leia. É, pensamentos positivos ajuda, mas não é só isso, sabe? A gente precisa agregar valor para a nossa vida. Então, o que que agrega valor para a sua vida? Coisas boas. Oração, tá bom? Meditação, tá bom? Exercícios. Então, são muitas, muitas coisinhas e são aos poucos que você vai detectando os sabotadores da tua vida. E às vezes são coisas que a gente nem percebe que vem acontecendo no decorrer do caminho e a gente só tá martirizando isso, sabe? Então, uma coisa que eu percebi em mim, né? Eu sempre gostei muito de ouvir umas músicas, assim, nada a ver, tipo, sertanejo, assim. É legal a curtida ali, beleza. Mas é uma sofrência muito forte, né? Então, para quem já tem uma mentalidade desalinhada e quer continuar no processo, é difícil você ouvir esse tipo de música, ficar ali na sofrência, isso vai te levar mais pro buraco ainda. Então, o que pode elevar o seu nível? Ouvir músicas que falam Pela coisas sua boas, né? frequência, Que né? vai elevar a sua frequência. Então, hoje aqui em casa, eu coloco músicas aqui pra gente ouvir. A minha filha, ela só ouve esse tipo de música, que é músicas positivas, músicas que vai elevar a nossa frequência mesmo. Não entra esse tipo de música que vai abaixar a frequência. Então, a nossa casa já é moldada para isso. Nossa família é Cara, desse jeito, sabe? olha que Então, top, Evandro. A nossa casa já é moldada para isso. Olha isso. Que top, cara. Cara, eu acho que esse é um dos principais ensinamentos que você que está nos assistindo aqui pode pegar já nessa entrevista e tentar, pelo menos, aplicar aí na sua casa, na sua vida. A casa já está preparada, focada, né, em resultados. Isso eu acho que é uma das coisas que ele falou aqui que já me tocou bastante, me chamou muita atenção. Falando em casa, a gente tá falando de ambiente, né? E às vezes o ambiente que a gente tá, que a gente vive, não proporciona que a gente viva essas experiências extraordinárias, né? Às vezes o exato. ambiente que a gente tá puxando a gente pra baixo, a gente tá com toda a força querendo subir, querendo sair, vender, evoluir, ter ali um desenvolvimento pessoal, mas o ambiente que a gente tá não deixa, não permite que isso aconteça, né? Por isso que muitas pessoas, afiliados, saem de onde mora, né? Vão para outro estado para poder largar tudo, começar tudo do zero, e às vezes isso é necessário.
Não digo Sim. que quem tá casado tem que deixar a mulher. Não, pessoal, nada disso. A mulher deixa o homem, nada disso. Leva junto. Mas quando a pessoa tem essa oportunidade de sair da onde tá para ir para um ambiente novo, coisas novas vão acontecer também. Vocês concordam? Completamente, completamente. O ambiente de estudo sobre tudo que você vai conseguir conquistar, a ambiência faz parte. Eu venho de uma família que a gente nunca passou necessidade, mas sempre foi muito escasso. Então, era ali o salário da minha mãe e do meu pai para manter a família. Somos uma família ali de 4 irmãos, então era muito difícil para manter essa família com salário baixo. Então, sempre teve uma escassez muito grande. Então, eu não posso comprar, essa camisa que você quer hoje porque essa camisa é muito caro. Então, esse muito caro ficou lá na crença Falado, né? limitante, lá que a Paula mencionou também. Então, para mim, tudo era muito caro, sabe? Alugar uma casa de R$ 3.000, por exemplo, era muito caro. Não dá para alugar uma casa de R$ 3.000. Então, são pequenas coisas que a gente vai levando que a gente não percebe. Então, quando a gente estuda a mentalidade, a gente vai entendendo um pouco, pegando ali todos os aspectos da nossa infância até hoje, e a gente consegue entender e fazer essa troca, essa mudança. Não é fácil, é bem complicado de fazer isso também, mas com o tempo vai ficando muito mais leve. Hoje a gente fala disso com uma leveza muito tranquila e as vendas acontecem de uma forma também muito tranquila. A gente não precisa ficar se preocupando tanto com isso, mas nem sempre foi assim, né? Hoje a gente tem a nossa mentalidade alinhada. Eu acho engraçado, Douglas, que hoje você falando que não, hoje é fácil, porque hoje você já tem já uma cabeça alinhada e já sabem fazer a coisa acontecer. E ainda falando de infância, exemplo, eu também tive uma infância difícil, né? Onde por muitas vezes eu via assim dos meus pais, não, isso aí não dá pra gente comprar. E tipo assim, ponto final. E é uma coisa que o Robert Kiyosaki, né, fala muito no Pai Rico, Pai Pobre, né? Que ele teve aquela oportunidade de viver com dois pais. Um tinha esse pensamento, filho, não dá. E o outro tinha um pensamento do o que que a gente pode fazer para conseguir isso. E hoje eu tenho esse tipo de atitude. Às vezes eu e minha esposa a gente quer fazer alguma loucura, né? Que nem a gente já tá planejando uma outra loucura. Tipo assim, para o que a gente quer atualmente e aparentemente não dá. Mas aí eu já comecei, já lembrei dele na hora, eu falei, amor, o que que dá pra gente fazer pra gente conseguir isso? Cara, aí começou a vir as ideias e estratégia e hoje já tá quase 75% caminhado já pra poder Caramba. acontecer o evento que a gente quer fazer. Tudo isso por É causa isso. de mentalidade, por causa de práticas boas, né? Ler um livro. Cara, o simples fato de você ler um livro de 40, 50 reais é como se você estivesse numa mentoria individual com o dono do livro. Olha que surreal. Exatamente. E aí você começa a visualizar, e o poder da visualização é muito grande, né? Eu não tinha noção disso, que você visualizar uma coisa, de fato aquilo pode acontecer e realmente acontece. Nossa, se eu soubesse disso antes, quando eu tinha meus 20 anos, eu acho que eu não teria nem entrado para a CLT, porque às vezes a gente visualiza coisas, mas acaba deixando passar. Mas quando você mentaliza, visualiza e trabalha naquilo, você consegue realmente viver aquilo que você visualizou. Eu costumo falar que aquela plaquinha ali de 100K que a gente pegou na última imersão foi uma visualização que a gente teve em conjunto, principalmente a Paula, né? A gente estava ali no mês que a gente começou a pegar os 10K, aí fomos para os 50 e tudo mais por mês, e a gente sempre fala da história porque é algo que eu acho bem interessante mesmo, tá? E aí no mês que a gente foi na imersão, a gente não tinha faturado 100K ainda, mas a Paula mentalizava, visualizava muito a gente pegando essa plaquinha. Só que quando a gente preencheu o formulário e tudo mais para pegar, a gente não tinha faturado. A gente preencheu ali para pegar de 50 e a Paula ela visualizou que a gente iria pegar a placa de 100K no dia que a gente fizesse 5 anos de casamento, que era o dia da imersão. Tinha tudo para dar errado, porque a gente não tinha faturado isso. Só que no 50 para dia ser é uma diferença boa, de né? 50 para 100 é uma diferença muito grande. Mas assim, estávamos na imersão no dia 25 de A maio gente bateu. e nesse dia a gente bateu os 100K. E aí, Top. tipo, a gente pegou a plaquinha de 100K. Porque essa visualização foi muito forte, sabe? Tudo poderia ter acontecido ao contrário, mas a visualização foi, nossa, fantástica ali. Foi. Que top, cara. Olha isso, mano. Cara, para você ver que tem total sentido, né? Quando você alinha a mentalidade e fica focado em resultados, né? Tudo começa a se materializar depois, né? Tá. Com o tempo, né? Mas assim, Douglas e Paula, já entrando nesse processo aí da plaquinha de 100K,
qual que é a estratégia hoje, assim, pra uma pessoa chegar nesse nível de faturamento? A gente sabe que tem os processos, 10K, 50K, 100, aí quando a gente vê 100K, assim, a gente fica até maravilhado, né? Porque é algo, assim, bem astronômico, né? E qual que é a estratégia hoje? São vários produtos para chegar num nível desse? São produtos baixa busca, produto alta busca? O que que vocês fazem hoje para Chegamos na parte chegar boa. nesse nível de faturamento? Bom, a gente vai contra a maré, tá? Primeiramente, a gente não anuncia os produtos capa, produtos assim. Já anunciamos, tá? Já vendemos bem também, mas o nosso lucro não era tão alto, aí a gente acabou tomando outros caminhos. Então, a gente trabalha com outras plataformas, não pega produtos de capa, e a gente tem relacionamentos com gerentes para ir atrás de produtos menos explorados, mas que tenham alta busca. A gente trabalha com produtos de alta busca, porque a gente gosta de vender todos os dias e várias vezes ao dia, mas geralmente produtos que não estão sendo tão concorridos. E existem produtos que a galera não olha. Produtos assim que está em crescente absurda para a Alemanha, para Áustria, Suíça, para França. Então, esse tipo de produto é mais a nossa pegada, é o que a gente mais anuncia ali. E hoje a gente trabalha não com muitos produtos, a gente tem poucos produtos na esteira, mas a gente trabalha numa escala desses produtos que a gente vende, então a gente faz várias estratégias dentro de cada produto, incluindo outras estratégias como lançamento e vídeo review que a gente trabalha também. Não é só a rede de pesquisa no Google. Então a gente vai um pouco contra a maré. Hoje a gente tem mais tempo para trabalhar outras estratégias também. No início era só rede de pesquisa e hoje a gente faz um pouco de cada uma. A gente tem vários pratos rodando. Então a gente não gosta de trabalhar com muitos produtos, nem os produtos muito concorridos, mas menos produtos. Ô Douglas, e em relação à estratégia, exemplo, tem alguma que você é melhor do que a Paula é melhor do que você? Tipo assim, você é muito Com da rede de certeza. pesquisa, ela é do review, alguma coisa assim nesse sentido? É isso mesmo. Exatamente Eu isso. faço, eu faço um pouco de lançamento e vídeo review, e o Douglas ele é mais focado nos produtos físicos da rede de pesquisa do Google. Que top, cara. E aí, assim, a Paula ela é muito boa nessa questão de comunicação com os gerentes. Então, toda a parte de comunicação, de ir atrás de produtos, fica com ela. Então, eu levo o mérito de vender o produto ali enquanto ela vai atrás. Brincadeira. Mas ela tem essa comunicação de ficar perguntando, qual é o país que mais está vendendo esse produto que vocês me indicaram? Qual que é o produto de lançamento que dá para liberar para mim. Então, ela vai atrás de afiliar a produtos, às vezes até ocultos, que não tem muitos afiliados anunciando. Então, ela trabalha toda nessa questão antes ali, sabe, de comunicação, e eu já estou mais ali nessa questão de trazer vendas, Estratégia, né? de estratégia, isso. Que top, cara. E Douglas e Paulo, por que vocês acham que a maioria, cara, vamos botar aí 98% dos afiliados que começam, já começam com ClickBank, com BuyGood, com FitExpresso, com Ostara, com Poravive, com JavaBunny, já começam já com esses produtos que, cara, de repente para um cara que não tem experiência não vai ser a melhor opção. Você acha que é justamente porque esse mercado tá meio contaminado ou não? É porque realmente é a escolha deles? Por que vocês acham isso? Eu acho que as pessoas não sabem que existem outros caminhos para seguir. Existem poucos mentores falando que tem um caminho diferente para seguir. Geralmente você inicia ali na Hotmart, com produtos Brasil ou gringa, vai para a ClickBank, que é uma das mais visadas, e quando pensa em um produto um pouco menos concorrido, que é mais difícil de passar, talvez na plataforma, aí vai para BuyGoods ou MaxWeb. Com a gente foi assim. Só que com o tempo a gente foi observando que tinha outras plataformas ali que tinham produtos com uma comissão muito boa e com uma concorrência menor, onde o nosso lucro conseguia ser muito maior, sabe? Então, quando a gente ficava focado ali nessa questão de vender os produtos mais concorridos, a gente até vendia, mas não tinha um lucro muito alto. Então, eu acho que falta um pouco de conhecimento para a galera, sabe? Que está começando, começa insistindo, e até porque é um pouco mais fácil também, né? Na ClickBank, por exemplo, a maioria dos produtos você entra ali em Promote, você consegue divulgar o produto tranquilamente. Agora, em outras plataformas, talvez uma plataforma vai ser mais difícil para você conseguir a sua entrar dentro da plataforma. Às vezes a galera não quer mandar mensagem para o gerente, tem essa objeção, sabe? Eu vou falar com o gerente sendo que eu não sei falar inglês. Cara, tem o tradutor, tem chat GPT, tem várias coisas aí que vai te ajudar a mandar uma simples mensagem, um e-mail, um Skype. Então, dá um pouco mais de trabalho, e aí eu acho que essa seria uma das maiores objeções, sabe? Das pessoas não irem para esse caminho. Conhecimento e a questão de
ser mais fácil, né? Verdade. Cara, bacana. Ô Douglas, eu tenho visto em algumas plataformas também, essas menos conhecidas, que tem bastante oferta que eles mandam geralmente assim para aquelas páginas formulário, né? Você já chegou divulgar uma oferta desse tipo? Você acha que funciona bem? O formulário que você fala são aquelas páginas em quiz? É que ele tem que preencher, por exemplo, nome, endereço, para depois chegar no checkout. Code, né? Não, Né? não Não, é code a code. gente... Não, sim, Não, tipo, entendi. vamos supor um produto de emagrecimento, aí você coloca quantos quilos você tem e quantos você deseja Isso. atingir, mais ou menos isso. Isso é ouro. Isso. Cara, isso é ouro, Isso é o vende que está em demais. tendência na gringa, é o que mais está vendendo na gringa hoje. Pode ser que isso futuramente seja validado aqui no Brasil, porque isso vai para o Brasil depois, mas funciona muito bem. A gente vende, a maioria dos produtos que a gente vende Repete pra mim rapidinho. são nessas páginas de. A gente fala quiz, né? Página quiz, É, Não, eu mas é pergunto formulário. isso, sabe por que que eu pergunto? Porque muitas pessoas chegam até nós e falam, isso aqui não vende e tal. Quem que vai são páginas deixar de vendas, uma né? informação aqui? Quem que vai colocar? Mas isso então é muito uma crença da pessoa, né? É, porque o que foi instalado desde o início, quando a gente começou De também? vendas. TSL e não VSL para fundo de funil, não é isso? Ah, Sim. começa com TSL, que é uma página em texto. E não liga se ela for muito grande, porque a pessoa vai comprar. Beleza, vende. VSL, tudo bem. Eu também É não consigo testado a vender diferença, VSL né? para fundo de funil, já tentei, não deu bom. Mas a pessoa para por aí, entendeu? Não vê que tem algo depois disso. Então, o que a gente mais vende hoje são essas páginas de formulário. Cara, olha isso, cara. Que top. Eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu tenho essa crença. Porque eu não vendo e eu não Mentira. conheço ninguém que Perfeito. venda, entendeu? Por isso que eu tenho essa crença na cabeça. Até esse próprio, essa modalidade de code, né, que é por ligação, pá, que a pessoa tem que... Cara, eu nunca vendi isso. Eu sempre fiquei preso ali na TSL, bonitinho, ou de repente direto checkout, algumas coisinhas assim, mas eu já vi vários produtos assim, e quando eu já abri a página... Não, esse aqui não, calma aí, deixa eu procurar outro. Justamente por ter essa crença instalada. Deixando o dinheiro na mesa, né? Mas sabe o que é interessante, pessoal? Que eu fiz essa pergunta de forma intencional, tá? Eu fiz essa pergunta porque tem algumas plataformas, como vocês já mencionaram, cara, tem umas comissões astronômicas, por exemplo, assim, em CPA de US$ 145, Exatamente. 150. Só que quando você vai na página de vendas, é esse formulário que a pessoa tem que colocar já o nome, o endereço e clicar lá, por exemplo, em avançar para ir para o checkout, para selecionar o pote. Ou às vezes já cai numa página com os potes, já tem que colocar o endereço e comprar. Aí a pessoa fica com aquela crença, né? Fala, isso aqui não vende, porque cadê uma página para convencer o lead, né? Só que a gente tem que lembrar que é fundo de funil, né? A pessoa já É, Exatamente. conhece o produto, né? Evandro, acho que eu Exatamente. não. Acho que a gente vai ter que cortar essa parte aqui antes de... E Não, o assim, o Douglas falou que ia ideal. soltar o ouro, então. Ele É. soltou, ele falou que é uma das páginas que ele mais Só vende. começamos a falar de estratégia. Nesse caso, assim, eu não recomendo que faça pré-sell com muita informação, porque aí já vai ter muita informação realmente para o lead, né? Então, uma pré-sell um pouco mais simples, com um botão apenas ali falando, comece o seu pedido aqui. Isso ajuda muito, porque a pessoa ela já sabe que se ela clicar, ela Exato. já vai começar ali, ela já entende que é meio que um formulário. Eu sinto isso. Então, geralmente eu coloco isso, comece o seu pedido aqui, e aí ela cai ali na questão de formulário. E ela sente como se fosse para ela, porque essas páginas ela vai colocar algo muito intuitivo primeiro, né? Alguns você só clica e outros você tem que digitar. Então ela vai colocar ali se é masculino, se é feminino, perda de peso, por exemplo, quantos que ela tem, quantos que ela quer perder, no final vai aparecer ali. Sugerimos para você a compra de 3 potes para você conseguir reduzir os 40 quilos que você deseja em tanto tempo. Então a pessoa olha aquilo e fala: caramba, isso realmente faz sentido, eu vou comprar. E acaba convertendo muito bem. Cara, que Isso top, é muito cara. bom. Que top. Pessoal, já estamos aí há quase 1 hora de cal. Pessoal, pelo amor de Deus, se você ainda não se inscreveu no canal, aqui embaixo tem um botãozinho assim, ó, inscreva-se. Você não vai pagar nada, pessoal. Olha o tipo de conteúdo que a gente está trazendo aqui. Até eu vou ter que subir alguns produtinhos diferentes a partir de hoje. Recalcular sua rota. Vou ter que recalcular Boa, minha boa. rota aqui para poder ver se eu chego no meu destino de forma mais rápida. Mas, cara, Douglas, Paula, estou extremamente feliz de ter trago vocês aqui. Extremamente feliz de vocês terem aceitado o convite para vir aqui.
Cara, eu aprendi muito, muita coisa mesmo, né, Vando? Cara, coisas novas, cada entrevista que a gente faz são tantas coisas novas, tantas coisas que já fizeram o nosso faturamento dobrar simplesmente por uma conversa. E às vezes você aí que tá aí, tá pingando, ó. E às vezes você que tá nos assistindo, cara, você às vezes não dá valor para esse tipo de conversa. Cara, e esse tipo de conversa é o tipo de conversa que vai fazer botar dinheiro no seu bolso. É o tipo de conversa que vai fazer mudar o seu faturamento. Basta você ter uma mente para você analisar que o que está sendo falado aqui realmente pode mudar o seu jogo. Como eu acredito que eu já vou implementar isso nas minhas operações, eu acredito que, cara, ainda esse mês eu vou dar um feedback para vocês. Olha, começou a pingar desse Boa. tipo de produto aqui, ó, lá da Alemanha. Vou concorrer com vocês. Boa, vou ter espaço para todos. Todos que continuem e perseveram. Ah, o cara é muito interessante, né? E assim, pessoal, vocês perceberam que eles soltaram um ouro aqui que, pelo amor de Deus, né? Merece o like para essa história incrível e também por todos os insights que eles deixaram aqui. Ainda mais falando em plataformas menos conhecidas, né? Eu acho que isso é um grande diferencial para quem está começando e de repente está até com um caixa mais apertado, né? Explorar Verdade. esse tipo de produto em outros países. Não focar apenas nos Estados Unidos, porque gringa não é só Estados Unidos, né? Exatamente. Quando a gente inicia, a gente acha que gringa é Estados Unidos, né? E a gente só vendia para os Estados Unidos no começo também. Mas aí depois a gente viu que é o mundo inteiro que compra, cara, é o mundo inteiro. E vai continuar crescendo cada vez mais. Então é uma coisa que não tem como saturar também. É um mercado incrível mesmo. E eu falo, meus olhos brilhando mesmo, porque cada dia a gente aprende algo novo, assim como o Ângelo falou que aprendeu agora, a galera que está assistindo também, a gente sempre está em busca de conhecimento, sempre em busca de fugir da manada. Eu mencionei aqui outras estratégias que a gente faz, como o lançamento, a gente faz na Hotmart também, a gente atua um pouquinho, é gringa, mas só para não confundir a galera, assim, principalmente quem está começando, você não precisa ter várias estratégias, tá? Porque senão você acaba ficando louco, né? E pulverizando sua verba também. Hoje, se a gente faz vídeo review com produtos menos concorridos, se a gente faz lançamentos de produtos nessas plataformas e tudo mais, é porque a gente já vem com um tempo de bagagem, a gente já tem um conhecimento, já tem verba para investir também. Então, não recomendo fazer tudo para quem está começando. Esse é um dos maiores erros também da galera que fica pulando de galho em galho, né? Então, o mais fácil para começar, sim, é rede de pesquisa, fundo de funil, não limitado a Estados Unidos, claro, e clickbait. Cara, bacana, bacana. Douglas e Paula, a gente já vai encaminhar para o final para não tomar muito tempo de vocês, mas antes gostaria que vocês comentassem se vocês têm treinamento, comunidade, mentoria individual, falasse um pouco para o nosso público do que vocês fazem. E lembrando, pessoal, as informações do casal vai estar aqui na descrição, o Instagram também. É muito importante que você vá até o Instagram deles, sigam eles e falem, ó, vim pelo Pode Ficar Rico Podcast, pela entrevista de vocês, para eles saberem lá se realmente o pessoal tá indo lá através do canal, beleza? Mas conta aí pra gente o que é que vocês têm de projetos para o nosso público, para eles começarem a seguir vocês também. Boa. No decorrer do processo, a gente foi identificando que algumas pessoas chegavam até a gente pedindo alguns conteúdos, né? E sempre tem esse funil, né? Às vezes uma galera mais iniciante, uma galera mais avançada. Então, a gente tem meio que um funil de produtos também. Então, para a galera que está começando, a gente tem um treinamento para iniciantes. E para a galera que está mais avançada, a gente tem a nossa mentoria individual também. A galera que geralmente está começando aí, quer aprender um pouco mais. Começando não, né? Que já tem resultados, mas quer aprender mais sobre plataformas ocultas, como ter um melhor lucro nas campanhas e não ficar só empatando, pagar menos ali no valor de CPC e tudo mais, aí a gente tem a mentoria individual. Então a gente ajuda nesses dois sentidos, para iniciantes ou para galera mais avançada. Mas chama lá no Instagram e a gente conversa. Que top. Pessoal, Bacana. eu desde já, mais uma vez, quero agradecer vocês por ter separado um pouquinho do tempo de vocês para estar vindo aqui contando a história de vocês, contando a trajetória. Mas antes de a gente ir pro final, como de costume, a gente sempre pede uma frase. A gente sempre deixa esse momento final para vocês falarem diretamente com o público do Pode Ficar Rico Podcast. Então eu deixo esse momento para vocês, uma frase, o que vocês quiserem. O público Pode Ficar Rico Podcast agora é de vocês. Podem ficar bem à vontade. Show de bola. Não vou falar uma frase, mas se a Paula quiser complementar com uma frase, vou deixar um pensamento aqui. Então,
qual seria o maior risco de entrar no digital? Bom, se você entrar, corre o risco de você não dar certo e se você parar de estudar e aplicar. Então, só vai dar errado se você desistir. Então, se você não tomar a decisão de começar e continuar, o risco é você se manter igual. Então, o maior risco é você ficar parado onde você está. Se Top. você quiser complementar com alguma frase, mas acho que esse pensamento para mim é Tem uma frase do Misha Menezes, que isso vale para tudo, né? Não só para o digital, mas para a tua vida. Eu quero ver o que acontece se eu não desistir. E é isso que aconteceu com a gente. A gente foi até o final e a gente vai continuar indo. É não desistir. Então fica com essa frase na tua cabeça, eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Se você não parar no caminho, vai ter algo muito, muito extraordinário esperando você lá na frente. Que top, cara. Que top. Cara, que bacana, pessoal, bacana mesmo. Eu quero agradecer vocês pela disponibilidade, por ter vindo aqui, por compartilhar a história de vocês com o nosso público. Fiquei muito feliz. Eu já acompanho vocês no YouTube, né, no Instagram, há um tempinho, mas aqui, ouvindo a história, né, em detalhes, é muito mais interessante, né? Exatamente. Mais uma vez, agradeço por tudo, cara, por todos os insights que vocês passaram aqui. Eu fico feliz em dizer que, pra mim, agregou muito a vinda de vocês aqui. Tenho certeza que agregou pra quem tá nos assistindo. Pessoal, estamos há mais de uma hora aqui. Mais uma vez, pelo amor de Deus, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Deixa o seu like, beleza? E aqui, ó, comenta aqui abaixo a frase da Paula. Eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Comenta aqui abaixo. Eu confesso pra vocês que isso aqui, ó, ficou escrito aqui, ó, no meu coração. Eu tenho certeza que eu vou levar essa frase pra vida. E não vai ser nem desse cara aí, agora vai ser a frase da Paula. Eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado, tá bom? Obrigada pelo convite, pessoal, e parabéns pelo projeto. Muito, muito bacana. Todas as pessoas que vocês trazem aqui, tenho certeza que está ajudando muita gente. Que top. Pessoal, Bacana. Evandro, Douglas, Paula, a gente se encerra por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tamo junto. Valeu, pessoal. Obrigada.